E aí, vamos supor que descampe para uma guerra, sei lá, mundial, só uma especulação. Teve a Primeira Guerra, teve ali, né, a divisão, na Segunda Guerra também, os aliados e tal. Se fosse ter uma guerra agora, como que ia ser essa divisão? Ia ser OTAN de um lado, BRICS do outro? Não pode, né? BRICS nunca vai ser uma unidade militar. Ainda mais agora, né? Entendi. Com essa expansão... Até antes de responder isso, Sacani, isso é uma coisa também importante. Falar assim, meu Deus, o Brasil está se aliando militarmente com países e tal. Uma coisa é a OTAN, outra coisa são os BRICS. Por exemplo, falar que vai ter uma unidade militar entre China e Índia, jamais. Entre Etiópia e Egito agora, 2 países que entraram. Etiópia e Egito têm conflitos gigantescos pela disputa do Rio Nilo, por exemplo. Jamais que eles vão fazer algum tipo de acordo militar. Entre, por exemplo, Emirados Árabes e Arábia Saudita, entende? O Irã possivelmente vai entrar nos BRICS no futuro próximo. Vai fazer uma parceria militar com a Arábia Saudita. Então, assim... Hoje os BRICS eles estão virando uma voz do sul global, mas uma voz muito mais econômica do que propriamente militar. Não acho que vá descambar para esse lado militar, não. Seria isso. Mas um lado seria a OTAN. Né? Se tivesse uma guerra assim, um grupo seria a OTAN. Com algumas dissidências. A Hungria, por exemplo, Entendi. A Hungria está meio mais pro lado pró-Rússia ali. A Turquia é um país dúbio também. A Turquia, ao mesmo tempo que agrada a Ucrânia, negocia com o Putin. O Erdogan chama o Putin de grande amigo, por exemplo. Entende? Sim. Mas vamos colocar uma unidade da OTAN e a outra unidade, a gente poderia colocar Rússia, China, alguns países da Ásia Central, Coreia do Norte, Irã, Síria. E aí, Índia, por exemplo, isso aí, a gente não sabe para que lado que ia pender. Será que poderia ter um terceiro? Ser uma guerra com 3 Com grupos? 3 eixos? Então, mas aí qual seria o interesse, por exemplo, da Índia em participar desse... Ou do Brasil, né? Participar desse conflito? Do Brasil, acho que a gente tá fudido de qualquer jeito. Mas a Índia, ela não tem essa movimento. Por exemplo, Índia, um grupo ali, Índia, Arábia Saudita, entendeu? Seria um negócio, né? Ou não? Então, mas, você acha que a Arábia Saudita ia pender pro lado dos americanos? Se esse acordo for firmado agora, talvez sim, né? Talvez sim. Mas tinha que ter algum evento disparador do conflito. Então, acho que depende muito do evento que vai disparar esse conflito. Tá. Porque são países que não têm uma posição muito bem definida. Então, depende do que disparar, eles podem pender mais para um lado ou mais para o outro. Porque nunca teve uma guerra com 3, né, eixos assim grandes, né? As guerras sempre foram 2, né? Guerras grandes... Guerra civil, sim, né? Guerra civil já tiveram com vários eixos. Mas guerra com 2... É difícil, né? Difícil, porque geralmente você tem 2 lados que pensam diferente e que vão lutar por um propósito. Difícil imaginar um propósito que tenha 3 pensamentos diferentes lutando por o mesmo... Porque pode ter um pensamento meio assim, meio neutro, porém com interesse, né? Tipo a Índia. A Índia, você diria que ela é um neutro? Sim, militarmente falando, se for contra a China, a Índia não é neutro. Mas se for numa eventual guerra, por exemplo, com a Ucrânia, a Índia não se posiciona. A Índia, por exemplo, não aplicou sanções contra a Rússia, mas também negocia com o G7. É meio estilo Brasil, assim, também. Então, mas aí você vê assim, por exemplo, tá a Índia ali. Os caras começam uma guerra ali. Esses caras vão ficar meio enfraquecidos, porque guerra enfraquece um país de todo jeito. A Índia pega, opa, olha aqui uma brecha para a gente começar a crescer, para a gente expandir para cá, para lá. Será que não tem esse... Então, mas acho que eles poderiam, de fato, crescer, mas não guerreando com outros países, não invadindo. Eu falo aproveitando da fraqueza. Entendi. Tipo, um terceiro eixo que não vai se envolver militarmente. Que não se envolve, fica ali só aqui, deixa os caras lá. Agora enfraqueceu aqui, então vamos para cá, vamos para lá, e aí começa a tomar conta e surge um terceiro grupo ali. Não, perfeito. Acho que é o que a Índia, a Arábia Saudita, Brasil, por exemplo, enfim, né? E tentar fazer. Vamos dizer, Índia e Arábia Saudita, meio que eles não se envolvem muito. Será que não é por isso também? Tipo, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ficar aqui quieto na nossa, entendeu? Acho que ver o que né? É uma atuação mais pragmática, né? Pensar mais nos seus interesses qualquer lado que eu puder me aliar mais. Mas no caso da China, a China no começo parecia que ela ia se envolver diretamente. E depois ela meio que deu uma afastada, né? Então, oficialmente eles sempre falaram que eles não iam se envolver. A gente não vai repassar armas. É que assim, a gente não vai sancionar também. E, inclusive, nem vai punir a Rússia. A China, diferente do Brasil, não puniu a invasão da Rússia. Se absteve na votação, né? Mas
se envolver diretamente, desde o começo eles anunciaram que eles não iam se envolver. Que não, né? Que não iam se envolver. É porque, sei lá, dava a impressão que eles iam entrar como aliados ali da Rússia e tal, mas acabou que não, né? Sabe por quê? Também eles não são besta também, né? Exatamente. Vamos envolver naqueles caras, cara, deixa eles lá, né? O que os Estados Unidos mais quer é motivo para sancionar e bloquear os chineses. Repassar equipamentos militares para a Rússia seria pedir para isso acontecer. Entendi. Entende? Então, até existem hipóteses, né, que por debaixo dos panos os chineses estão mandando equipamentos, mas nada foi de fato comprovado. Ah, eu acho que é por isso que eu li isso aí, que eles estavam mandando coisa para lá de algum jeito, mas não foi comprovado. Mas então. é tudo especulação dos Estados Unidos, né? Comprovado mesmo não foi. Entendi. Porque se ficasse, poderia gerar algum tipo de retaliação por parte do Ocidente. Saquei. O cenário geopolítico hoje, ele é muito mais complicado do que era antigamente? O que você acha? Ou sempre foi? Sempre teve... Cada época teve as suas grandes complicações, assim. Eu acho que toda época teve as suas complicações. O problema é que hoje a gente tem muito mais acesso à informação, né? Então parece que existem muito mais conflitos eclodindo ao mesmo tempo. Porque a gente é inundado de várias... Sei lá, aconteceu o problema em Nagorno-Karabakh. Pô, possivelmente se fosse há 40 anos atrás... Nem ia ficar sabendo. As pessoas não se importam muito com a região do Cáucaso, geopoliticamente falando, né? Aí tá tendo a guerra do Iêmen. E tudo isso vai pipocando ali, então parece que existem mais conflitos acontecendo. Mas as tensões, elas sempre aconteceram, né? Sempre teve, né? É. Sempre teve. Cada época era um momento. Agora, eu tenho medo de duas coisas. Uma é negócio nuclear, aí o cara vai lá, aperta o botão, quer que se foda, cara. Já estamos aqui há anos. Você ainda falou mais 2 anos, cara. Pô, é muita grana que eles vão gastar nisso aí, cara. 6% do PIB o ano que vem, né? Que você falou? 6%. Caramba. Aí dá uma loucura no cara lá. Mas uma coisa que eu tenho medo é esses países aí com terrorismo, cara. Que tem terrorismo, grupos terroristas, entendeu? Será que esses grupos terroristas, eles não ficam também meio ali de olho e falam, cara, esses caras aí vão começar um se matar o outro, cara. Vai sobrar alguma coisa pra gente. Será que não? É que eles têm... Qual que é a posição desses caras aí? Eles têm atuações muito restritas em países que já são mais frágeis. O Estado já é mais frágil, né? Então é difícil você ter atuação, pelo menos assim, que consiga consolidar um Estado, um território mesmo, de um grupo terrorista nos países mais importantes, mais desenvolvidos. Não, eu sei. Não, isso aí, beleza. Mas eu falo aquele lance das células terroristas, os caras irem... Porque eles colocam, né? Células terroristas dos outros países. Né? Mais ou menos essa é a ideia deles, né? Sim. E eu falo assim, nesse momento aí que os caras estão todos lutando, esses caras ficam meio assim, falam, cara, agora é a hora da gente começar... Porque dá a impressão, que eu posso estar errado, que o terrorismo deu uma caída e esses conflitos maiores aí, que a gente estava falando, meio que sobressaíram. Do que era na época ali, ali na época Talibã, Al-Qaeda, essas coisas. Parece que o terrorismo estava mais em alta, com atentados na Embaixada Americana, navio, não sei o quê, o World Trade Center e tudo. E hoje parece que está meio o contrário. É isso mesmo ou não tem nada a ver? É porque, assim, acho que vai muito da informação também, né? Sim, mas, por exemplo, certeza. você pega o Boko Haram, ele continua atuando na Nigéria. Por exemplo, hoje, os golpes que vem acontecendo na África, em Burkina Faso, no Mali, no Níger... Eles estão ali atuando ainda. Normal. A justificativa dos golpes foi: a gente está combatendo o movimento jihadista, que são esses movimentos terroristas. Então, eles continuam acontecendo. É que, como hoje existem conflitos mais importantes... eles acabam sendo menos divulgados pela mídia. E também porque acontece em países menos importantes, porque acaba não atingindo diretamente os países. Porque a gente meio que generaliza, né? Grupo terrorista. Mas existem grupos e grupos terroristas, cara. né? Uhum. Por exemplo, você nunca vê o Talibã fazendo atentado em outro país, porque o interesse deles é a consolidação de um território ali naquele espaço que eles têm. A Al-Qaeda é diferente, o Estado Islâmico é diferente, por exemplo. E esses grupos que atuavam mais internacionalmente, eles de fato se enfraqueceram. Mas muito mais por questões conjunturais. O Estado Islâmico foi combatido pela Síria, pela Rússia, pelos Estados Unidos, pelos curdos. Então, aí é esse ponto que eu queria chegar. Eles foram combatidos, se enfraqueceram. Agora, essa galera que combateu eles está preocupado com as outras coisas. Será que não é um momento, esses caras não vão ressurgir? Tipo, uma força deles ali? Justamente por conta disso aí que você falou? Entendo, mais preocupado com outras questões e aí abre espaço, margem, né? Abre espaço, os caras... Porque, igual você falou, né? Eles foram combatidos por esses países, que agora esses países estão preocupados com esses conflitos todos. E aí esse grupo terrorista vai... Porque o grupo terrorista, esses caras vão se organizando, né?
de tempos em tempos se organizam e, pum, surge de novo, né? Uma coisa maior ali. Será que não pode isso? Não tem... Ou não tem mais sentido também? Não, tem. O Estado Islâmico, a gente fala que ele acabou, assim, territorialmente falando, é muito menor. Mas a ideia e o grupo ainda existe, né? Ainda existe. E eles são movidos pela ideologia, esses caras, né? Sim, sim. Basicamente é isso, né? Tanto que, por exemplo, quando eles, na época do Trump, né, e do Putin e tal, que fizeram grandes ataques, que eles tiveram praticamente todo o seu território eliminado, tanto no Iraque quanto na Síria. A gente começou a ter atuação dos chamados lobos solitários. Então, cara, que necessariamente era do Estado Islâmico diretamente, mas ele compactuava com as ideias do Estado Islâmico. Entendi. Aí ele fazia um atentado e falava assim, ó, eu sou do Estado Islâmico, ou eu fiz em nome do Estado Islâmico. Porque a ideia ainda continuou, né? Pô, cara, você fez essa pergunta, sabe que eu, pensando por esse lado, acho que poderia sim abrir espaço, né? Com o enfraquecimento dos estados mais preocupados, assim. Pode sim. Porque esses caras são um outro bando de maluco aí também, cara. Não vai saber o que eles vão fazer, né? Porque eles aproveitam. Porque é isso, né? A guerra em si, ela é um momento que o país fica enfraquecido, né? De um lado, né? Tipo, ele tá igual você estava explicando aí, né? A Rússia tá focada ali na Ucrânia e esqueceu do resto. E o resto o bicho tá pegando ali e eles não têm como, porque se eles vão para um lado, né? Aquele cobertor curto, né? Que a gente fala. E aí esses caras, sei lá, cara, eu tenho medo disso aí, desses grupos voltar, porque agora realmente deu, né? Os caras acabaram ali e tal, mas se esses caras voltam aí com força e... É que ainda assim, essa guerra ainda não está influenciando geralmente o local de nascimento desses grupos, né? Então, por exemplo, a Síria está sendo pouco impactada pela guerra Rússia e Ucrânia, por exemplo, o Iraque, o Afeganistão e por aí vai. Então, acho que talvez se rolasse conflitos nesses países, aí sim poderia abrir espaço para o crescimento desses grupos extremos, se fortalecerem, dominarem áreas de petróleo, conseguir estabelecer um mini-estado, aí atuar em outras posições. Entendi. Acredita que existe possibilidade do Brasil aumentar, ter aproximação com a China e isso causar um desconforto perigoso em relação aos Estados Unidos? E em uma possível guerra mundial, onde você vê o Brasil se colocando? Sobre a questão da China, não só acredito, como isso já aconteceu, inclusive. Né? Já está. Nesse começo de ano, no comecinho, inclusive, o Lula, ele fez uma viagem para os Estados Unidos. Ah, sim, para os Estados Unidos. Ele ficou um final de semana, não fechou nenhum acordo com os Estados Unidos, e ainda o Biden criticou a gestão do Brasil na Amazônia. Zero. Quando o Brasil ele foi para a China, ele foi com uma comitiva gigantesca, não só de políticos, como vários empresários, e os caras fecharam mais de 30 acordos. E aí, eu lembro até que o Haddad, né, o ministro da Economia, ele foi perguntado, falou, pô, mas por que vocês fecharam tanto acordo assim com a China e não fecharam com os Estados Unidos? Ele falou, não entendo mal, a gente não está se aproximando da China para se afastar dos Estados Unidos. É porque os Estados Unidos não estão querendo fechar negócio com a gente. Se os americanos quiserem, vamos fazer negócio também. É que os Estados Unidos não precisam do nosso minério de ferro, nada disso. A China precisa. A China está muito mais interessada, claro. Mas olha que interessante. O Biden, esse ano, ele foi convocado pelo Senado. É que não foi ele, foi o vice dele, né? Mas foi a vice dele. Foi convocado pelo Senado para prestar explicações. Por que o Biden estava perdendo a América Latina? E isso depois da reunião do Brasil com a China. Então, os americanos também já começaram a demonstrar uma preocupação, porque a Argentina está indo para o lado chinês, o Brasil está indo mais economicamente para o lado chinês. A China vai estar aqui do ladinho deles, né? Aí eles ficam... Né? Porque enquanto está ali, está do outro lado do mundo. Mas na hora que vem para cá, fica do lado, né? Exato. Aí exato. Isso acende um alerta ali para eles, né? Mas o Brasil sempre teve esse, né? Satélite que a gente tem com a China, o Cibers, que é um sistema lá de satélite, tudo. Tem que fazer. E a posição do Brasil aí? Numa terceira guerra mundial? Eu acho que a gente adotaria uma posição neutra. O Brasil ele sempre se comporta dessa maneira. Muito, cara. O Brasil não? Mas deveria... Numa guerra é melhor você ter uma posição neutra e você tomar um lado. Eu acho que é melhor tomar um partido, pegar um lado. Não é não? Porque você ficar ali no meio, cara, você pode ser alvo dos dois. Tipo, se tiver dois lados brigando, né? Logicamente. Mas os dois lados podem querer também se aproximar de você. Pensa nesse sentido. Entende? Sei lá, a guerra, muito possivelmente, se acontecesse, não seria motivada na América do Sul. Então, seria uma guerra, sei lá, na Europa, na Ásia e tal. A gente ficando na posição neutra, né? Eu acho que os Estados Unidos pode tentar
convencer a gente a ficar do lado dele, a China também. Então acho que de maneira pragmática, melhor seria pra gente ficar na boa. De maneira pragmática também, porque não tem nem o que a gente fazer, né? Vai pôr o que pra lutar? Não, e nesse ponto é verdade mesmo. Comprar briga acho que não tem nem sentido. Não né? tem sentido comprar briga. O melhor é ficar aqui quieto, finge que não tá nada acontecendo. Na hora que vierem pra cima da gente, a gente dá um jeito. Aí a gente vê o que vai. Mas sei lá, em guerra, sim, eu acho que é melhor. Na Segunda Guerra tomamos um lado, né? Tomamos um lado. O que, aliás, gerou bastante complicação pro Getúlio Vargas, inclusive, né? Porque a gente ficou do lado dos aliados, mas o Getúlio Vargas era muito mais parecido com o Eixo do que exatamente com os aliados. Exatamente. Mas também foi uma escolha política também. Por quê? Porque os americanos começaram a fazer uma política de boa vizinhança, construíram a CSN, né? A siderúrgica aí, em parceria com a gente. Então foi uma coisa de interesse também, né? Interesse. Acaba sempre tendo, né? Não tem como, né? Acaba sempre tendo. Agora tá louco. O Brasil entrar numa guerra, nós estamos muito ferrados, cara. Muito, não é pouco, não. Imaginou ser convocado pra lutar lá? Porra. Aí isso dá mais ferrado ainda. Tá treinando já pra isso mesmo, mano. Tô treinando. É verdade, sacanear. Mas eu sou velho, cara. Eu vou ser o primeiro lá, bucha de canhão, que o pessoal chama. Você vai lá na frente pra atrair os caras, né? Não é isso? Exato. Vai lá na frente pra atrair. Doideira. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado. É mão merreca, custa menos de R$8, irmão.